Paz do Senhor, irmãos. Thaís, paz do Senhor. Esperar os irmãos entrarem aí. Clodoaldo, evangelista irmão Clodoaldo, paz do Senhor. Esther, Hugo, paz do Senhor. Paz do Senhor Andréia, pastora Elsa, Deus abençoe. Os irmãos que estão nessa live conosco. Irmão Finéias, Deus abençoe, irmão Finéias. Vamos estar meditando hoje uma palavra que o Senhor tem nos colocado a respeito de as promessas do Senhor e aqueles que abandonam, né, o Senhor, o Deus da promessa. Mas Deus, ele é fiel, ele sempre cumpre, em todo tempo Deus tem os seus. Irmã Luzia, Deus abençoe. Dinei, a gente vê que o Senhor, os planos do Senhor, eles não são mudados. Às vezes nós queremos desviar, às vezes nós queremos buscar outras coisas, mas o Senhor não, ele não nos deixa sozinho. Presbítero irmão Ariovaldo, Isamara, paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos estar dando início, nessa live hoje. Mais uma vez, pastor Pierre, Deus abençoe. Mais uma vez nós estamos usando aí o recurso da tecnologia, para que possamos estar nos aproximando e estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Até que o Senhor nos prepare para que nós possamos voltar novamente a estar na casa do Senhor. Vários irmãos, a gente tem conversado e o desejo é estar no templo. Nada substitui a nossa comunhão, a nossa alegria de podermos apertar a mão do irmão, dar um abraço, sentir realmente essa comunhão. Para isso nós somos criados, irmãos? Para estarmos juntos. Mãe Isabel, Viviane, Deus abençoe. Vamos estar fazendo uma oração e já vamos estar entrando hoje para essa palavra que eu tenho, verdadeiramente Deus tem nos dado graça, temos visto aí ensinamentos, palavras maravilhosas. Presbítero irmão Maicon ontem nos trouxe mais uma vez uma palavra edificante, palavra de vida. Irmão, nós temos tido palavras aqui nessas lives que realmente tem nos surpreendido como que o Senhor tem trabalhado no nosso meio. Diaconisa irmã Viviane nos trouxe uma palavra muito abençoada na sexta-feira e Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Nós temos crescido, assim como eu disse lá no começo. Nós vamos estar fazendo essas lives, vamos estar estudando para o nosso crescimento e Deus tem nos aprovado. Pastor Tarciano, Deus abençoe. Vamos então, irmãos, fazer uma oração. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste dia, mais uma vez, eu quero te louvar e adorar o teu nome, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Pai, neste dia nós queremos adorar a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus fiel, verdadeiro, aquele que tem cumprido as Suas promessas, Pai, até o dia de hoje. Nós aqui muitas vezes somos falhos, muitas vezes nos desviamos, ó Pai, mas o Senhor tem permanecido fiel, tão fiel, ó Deus, que tem aceitado, Senhor, de volta aqueles que se arrependem, aqueles que tornam, Senhor, para a Tua casa, assim como aquele filho pródigo, também, Senhor, é abençoado, também, Senhor, é restaurado. Por isso, nesta noite, cremos, Pai, que haverá restauração. Cremos, Pai, que haverá nesta noite, ó Deus, conscientização de que Tu és o nosso Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui para nós começarmos. Os irmãos que estão aí no Brasil, nós estamos aqui hoje com o clima do Brasil.
Hoje eu estava vendo uma reportagem, né, um jornal, lá em Curitiba, 4 graus. Nós aqui estamos com 24 graus. Então, realmente, nós estamos invertido. Parece que nós estamos, como diz o povo, virando, e hoje nós passamos na posição do Brasil. O Brasil está na nossa posição. Lourdes, Deus abençoe, Lourdes. Irmãos, vamos ler Deuteronômio, capítulo 7, e o versículo 7 até o 11. Nós vamos estar lendo, e depois, para que nós possamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus realmente ele tem prometido e ele tem feito maravilhas no nosso meio. Irmãos, o som tá bom aí para vocês? Eu não sei se alguém está reclamando. Tá bom o som? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Deuteronômio 7 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vou começar do 6, irmãos. O versículo 6. Deuteronômio 7, o versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vós escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. E dá o pago em cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, e em sua cara lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Amém? Irmãos, essa era a vontade de Deus. Nós vemos aqui Deus falando com o povo hebreu, que ele não havia escolhido o povo por ter sido maior, por ele ter sido um povo grande. Oi? O pessoal não está escutando. A irmã Elsa. Irmãos, vocês não estão ouvindo? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Alguém pode me responder aí se vocês estão ouvindo? Aumenta o som do telefone. Deixa eu ver aqui. Desculpa aí. Cadê o meu celular? Não, as pessoas estão ouvindo. Algumas pessoas que não estão ouvindo. Desculpa aí, gente. Aqui tem umas pessoas aqui dizendo que não estão ouvindo. Deve ser algum problema aí. Amém? Estou ouvindo bem. Se eu tiver com problema, sai e entra de novo. Alguém deve estar com algum problema aí. Irmãos, vamos prosseguir com a nossa palavra. Eu quero agora ir para o livro de 1 Samuel. Vamos estar lendo 1 Samuel, o capítulo de número 8. Nós vamos entender
que a nação de Israel, como nós vimos, ela foi formada por Deus, né, com origem no patriarca Abraão. E o objetivo dessa nação, né, era um reino sacerdotal, que devia instruir o povo. Eles deviam anunciar às demais nações as obras e quem era o verdadeiro Deus. Mas o povo, né, falhou nas suas necessidades, nas suas angústias. Eles pediram que Samuel pudesse clamar ao Senhor para que buscasse um rei, porque eles queriam servir um rei como as outras nações serviam. Então nós vamos ver que Deus, versículo 8, vamos estar lendo aqui, a partir do versículo... vamos ler o versículo 1, capítulo 8, agora 1 Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disse: dá-nos um rei para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. Irmãos, nós vemos aqui, então, que uma nação que era para ser o exemplo, uma nação que Deus constituiu para que pudesse propagar os seus feitos, para que pudesse ensinar às outras nações que ele era o Deus verdadeiro, que só havia um Deus, que ele era o Deus sobre toda a terra. Eles começaram a pedir um rei. Primeiro, nós vemos aqui que os filhos, né? Os filhos de Samuel não seguiram o seu caminho, não seguiram aquilo que certamente o pai tinha ensinado. E eles então, a Bíblia diz que eles julgavam e eles recebiam o que nós conhecemos bem hoje sobre propina, né, para julgar conforme aquilo que as pessoas lhe pagassem, e eles então pervertia a lei do Senhor. E Samuel ora ao Senhor nesse sentido, porque o homem de Deus, em qualquer situação, primeira coisa, ele vai buscar ao Senhor, ele não toma, mesmo que cheguem aqui as pessoas, diz aqui que os anciões chegaram a ele e disse: constitui-nos um rei para que julgue sobre nós. Primeiramente, ele foi consultar ao Senhor. Irmãos, tem gente ainda entrando aqui na live, a irmã Isa, né? Paz do Senhor, Deus abençoe. Então, irmãos, primeira coisa, o homem de Deus, ele vai buscar o conhecimento de Deus. E é interessante que aqui eu vou do versículo 9, né, até o 22, que é o texto aqui, é muito longo, e eu vou resumir aqui para os irmãos, né? Vamos dar uma resumida. Eu anotei alguma coisa aqui para a gente adiantar. Então veja só, quando Samuel vai orar ao Senhor, buscar ao Senhor, olha o que o Senhor diz para Samuel:
faça como eles pedem, pois a mim que rejeitaram, e não a vós, não a você. Então, muitas vezes, né, as pessoas se esquecem que quando Deus institui, quando Deus capacita, né, nós sabemos, tem um versículo na Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. Então, hoje, principalmente, as pessoas não têm mais tido o homem de Deus, aquele homem que foi colocado por Deus, aquele homem que é ungido por Deus como conselheiro. E muitas vezes nós vemos aqui que eles alegaram que o Samuel já estava velho, né? E nós sabemos que o homem pode envelhecer, mas a palavra de Deus que está nele jamais envelhecerá, né? Nós pensamos que quando a pessoa fica velho, a palavra já não tem mais poder. A palavra não tem poder se nós olharmos que a palavra é do homem, mas se é um vaso de Deus, em todo tempo a palavra tem poder. É um homem digno de conselho, é um homem digno de ser respeitado. Hoje em dia nós temos muito problema com pessoas mais de idade, mas irmãos, é nos velhos, é nos idosos, é nos anciões que existe a sabedoria, os conselhos. Quando nós vemos, eu vi uma vez, irmãos, um irmão, um pastor, falando uma palavra muito séria em uma convenção. Participei já de algumas convenções e um pastor jovem defendendo os mais idosos. E eles disseram assim, se hoje, né, isso se referindo à nossa denominação, ele diz assim, se hoje a nossa denominação é uma das maiores igrejas conhecida mundialmente, foi o movimento pentecostal que alcançou mais vidas, por causa de homens que hoje estão com as cabeças brancas, com os seus bigodes brancos, que muitas vezes aprenderam a ler na palavra de Deus, aprenderam a ler na Bíblia, e não sabem ler o jornal, não sabem ler a revista Veja, não, ele só sabe ler a Bíblia, mas é na Bíblia que vem a revelação de Deus para que ele possa pregar. E ele apontou para a plateia e disse assim, muitos de vocês que estão aqui hoje com títulos, com anéis de faculdade, com diplomas de faculdades de teologia nas paredes, foi sobre a oração, o jejum e o pedido de Deus desses homens brancos, de cabelo branco. Então, irmãos, muitas vezes, hoje nós estamos desprezando aqueles que estão com seus cabelos embranquecidos, mas muitos deles ainda, né, Deus fala. Então não vamos desprezar. E aqui o que eles fizeram? Primeiramente eles acusaram os filhos de não ter seguido e depois disse, você também já está velho. Ou como se já não tem mais como julgar. Mas mais uma vez eu digo, a palavra não está no vaso, mas a palavra vem para o vaso. Se você é vaso de Deus, não importa a idade que você tem, Deus vai continuar te usando. E olha só a palavra que Deus manda Samuel voltar e chamar o povo, faz como eles querem, só que adverte o povo a respeito do que é o governo humano. Se nós olharmos aqui nesse período, então eles deixaram de seguir o governo de Deus, o governo teocrático de Deus, e quiseram agora um governo humano, como tinha as outras nações, sendo que o texto que nós lemos era para eles fazerem exatamente o contrário, era para eles darem testemunho de que eles serviam a um Deus único, um Deus poderoso, era para eles darem testemunho para as nações, mas eles não fizeram o inverso, eles quiseram ter um rei como tinha as outras nações. Então Deus disse, olha, vocês vão ter, né,
alguém falou, acho que o presbítero irmão Maicon, falou sobre a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Não era a vontade diretiva de Deus, mas a permissiva. Ele disse, vocês querem ter um rei, vocês vão ter o rei, mas olha o que o rei vai fazer com vocês. Olha só, ele numerou algumas, né? Ele disse assim, olha, os seus filhos servirão tanto no exército como no campo. Fabricarão armas e equipamento para a guerra. As suas filhas terão que fabricar pães e serão perfumistas. Tirará os melhores campos de vocês para serem seus. 10% da colheita serão para o sustento dos seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e o melhor gado para o seu próprio uso. 10% dos seus rebanhos serão deles. Vocês serão escravo deles. Então veja o que Deus falou ao povo de Israel quando eles resolveram deixar de servir ao único Deus verdadeiro para procurar se igualar ao mundo, aqueles que têm o seu rei no mundo. E nós vemos, irmãos, nos nossos dias muito bem claro o que o mundo, o rei do mundo, e a Bíblia diz que, né, o mundo jaz no maligno. O que ele tem feito? Ele tem realmente, quem tem deixado a casa do Senhor, quem tem deixado de servir ao único Deus, e tem seus filhos na servidão, tem perdido, né, as suas colheitas. É muito interessante porque aqui diz assim, ó, que 10% das suas colheitas serão para o sustento dos seus oficiais. E nós, muitas vezes, nós reclamamos de dar 10% para a casa do Senhor. Mas se nós olharmos, os que estão no mundo, são muitos que dão mais de 10% para o inimigo, né? 10% fica na bebida, 10% fica nas orgias, nas festas, nos luxos, naquilo que não agrada ao Senhor. Então, foi profetizado, o Senhor, ele disse, olha, vocês querem seguir o curso do mundo, vocês querem ser como o mundo? Vá. Só que tem uma coisa, vocês vão sofrer as consequências. E essas foram as consequências. Ele diz, vocês se lamentarão por causa desse rei, mas o Senhor não lhes dará ouvido. Mesmo assim, o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel e diz, queremos um rei. Né? E aí, o que aconteceu, os irmãos sabem, foi estabelecido, Deus próprio disse, você quer um rei, e Saul foi o rei, mas quando nós olhamos Saul, logo que se estabeleceu como rei, ele já começou a fazer as coisas ao contrário daquilo que Deus estabelecera para fazer. E para nós adiantarmos, quando nós olhamos, né, a palavra de Deus, os 3 reis, né, que vieram depois foi Saul, Davi, depois Samuel. Esses 3 reis, eles reinaram sobre Israel, e depois disso já veio o rei Roboão, e quando foi reinar sobre Israel, ele quis colocar, a Bíblia diz que ele quis colocar um jugo pesado sobre o povo de Deus. Então veja que a promessa, eu estou falando aqui da história, eu quero trazer a história, porque muitas vezes, irmãos, nós falamos, mas nós não entendemos por que nós sofremos, por que muitas vezes nós falamos que nós temos que servir a Deus, que nós temos que buscar ao Senhor. Era uma promessa, né, de Deus para que nós, como povo de Deus, fôssemos exemplo para o mundo e não seguirmos ao mundo, querermos ter o mesmo rei que o mundo tem. Nós temos o nosso rei,
Lá nós lemos que ele nos amou, que ele nos escolheu por povo seu. E o povo se renderam ao rei que era o rei humano. Então começaram a sofrer as consequências, né? E quando nós vemos, ele diz assim, o rei Roboão, quando ele se estabeleceu como rei, logo depois ele quis colocar os impostos mais caros, e chegaram os anciões e disseram para ele, olha, né, vê se você vai ser melhor do que o seu pai, vê se você alivia o fardo que era tão pesado. E olha só o que ele diz, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim, se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre vós, sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Essa foi a proposta que o rei Roboão fez ao povo de Israel. O que aconteceu? Nesse tempo, Jeroboão, que estava no Egito, voltou para Israel e convocou os anciões e dividiram a terra de Israel, ficando as 10 tribos do norte como Israel e somente as 2 tribos do sul, Judá, né, que ficou para Roboão. Então, o que nós vemos aqui, né? O erro lá atrás, como que as coisas vão acontecendo, como que as coisas vão se levando. E nós olhamos que as 10 tribos, elas continuaram, e os reis que foram, né, ali foram vários os reis, eles não eram da linhagem de Davi. Porém, Deus, ele cumpre a sua promessa. Mesmo que o povo se rebele, mesmo que o povo queira um rei, mesmo que as pessoas aconteça o que acontecer, as promessas do Senhor, elas são firmes, elas jamais serão mudadas. Elas não dependem de consequências humanas, ela não depende daquilo que o homem pode fazer. Então, depois seguiram-se os reis, né? E da linhagem de Davi, né, veio todos os outros reis de Israel, né, agora Judá, e Deus continua com a sua promessa. Veja o que a Bíblia vai dizer no Salmo de número 89, ele diz assim, ó, o versículo 30, se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara as suas transgressões e a sua iniquidade com açoite. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei o meu concerto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Então Deus, ele tem um concerto com Davi, ele tem um concerto de não mudar aquilo que está estabelecido. Então, quando nós vemos que o povo pode se rebelar, o povo pode sair, mas o concerto de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus não muda, né? Nós falamos algum tempo atrás aqui que você pode se desviar, você pode fazer o que você quiser, Deus não vai mudar por sua causa. Deus já tem o seu plano estabelecido e as promessas do Senhor, elas não vão voltar vazia. As promessas do Senhor, elas vão se cumprirem.
cabe a nós obedecermos, cabe a nós buscarmos do Senhor. Então vamos ver qual as promessas que o Senhor fez para que nós pudéssemos crer e qual o cumprimento dessa promessa, né? Se Deus lá, como nós lemos aqui em Deuteronômio, ele diz que nós seríamos o seu povo, enquanto nós estivéssemos cuidando de andar nos seus caminhos, né? Ele estaria conosco. Agora aqui ele diz que mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não vai mentir, ele não mente para Davi, ele não mentiu para Davi, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que tem a sua palavra por verdadeira. Veja só, Isaías capítulo de número 9, nós vamos ver, né, bem conhecido esse versículo, que diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O 7. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmãos, nós estamos debaixo desta promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa que esse menino, né? E depois nós vamos ver que esse menino nasceu, esse menino cresceu, esse menino foi entregue por nós, pelos nossos pecados, ali na cruz do Calvário, e ele é rei sobre nós. E diz que nunca vai sair, não haverá o seu trono, não haverá mais fim. Então você pode louvar o nome do Senhor e glorificar ao nome santo do Senhor. A segunda promessa que Deus traz para que possa estabelecer o seu reino, mesmo, como eu disse, o povo de Israel se desviou, mas a promessa de Deus, ela permanece. Deus sempre traz a lembrança que ele está no controle, que a palavra dele não muda. Jeremias 33, o versículo 14 e 15, ele diz assim, ó: eis que vem dia, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Então veja, nada está fora do controle de Deus. Ezequiel 30, quando nós lemos aqui Ezequiel, nós vamos ver que ele fala assim, ó: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Irmãos, ainda nada mudou. Deus será o nosso Deus. Deus, ele está sobre a terra. A promessa dele não muda. A outra promessa que nós vemos aqui, Ezequiel 37, vamos ler alguns versículos, ele diz assim, ó: e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pasto, e andarão nos seus juízos, e guardarão os meus estatutos e observarão. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Deus que santifico a Israel quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Irmãos, aqui eu vejo que Deus, ele queria restituir, ele queria trazer de volta, né? Mesmo que o povo havia se corrompido, queria um rei das nações. Olha o que ele diz aqui:
as nações, né? As nações saberão que eu sou Deus de Israel. Irmãos, há um tempo em que as nações saberão que Deus é Deus de Israel. Deus, é o nosso Deus. Então, se nós estamos debaixo dessa promessa, vamos propagar que Deus é o nosso Deus, é o único Deus. Não vamos querer o Deus dessa terra. Não vamos querer o Deus das nações. Né? Como eu disse, nós olhamos hoje muitos estão buscando os deuses dessa terra. Estão buscando os benefícios. Ah, porque fulano tem, eu quero. Você não sabe qual é o Deus que ele serve. Ah, porque tal tem. Não, irmãos. Fique firme. O Senhor, ele é o nosso pastor. Ele pode nos suprir em todas as suas necessidades. Veja que chegou o tempo, né? Chegou o tempo das promessas na nossa vida. Nós hoje já estamos vivendo o tempo da promessa. Acabou o tempo em que havia um rei. Não, agora nós temos esse rei. Veja só o cumprimento da palavra do Senhor. Muitas pessoas ainda estão esperando isso. Mas eu quero dizer nessa noite que já estamos vivendo. Nós já temos um novo rei. Nós já estamos vivendo um novo propósito, né? Mateus, capítulo 1, o versículo 22 e 23 diz assim, ó: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor e pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ás pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, quando Jesus nasceu, a palavra do Senhor profética para a nossa vida é: ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Nós temos de novo o nosso Deus. Nós temos de novo um novo rei reinando sobre o seu povo. Quando eu disse que veio os tempos, né, desde Jeroboão, depois o último rei foi Oséias, e depois passou-se o período, né, que o povo de Israel foi levado cativo, e tudo aconteceu. Mas quando Jesus veio, ele veio como um novo rei. Veja só o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 2, o versículo 11. E entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu já falei isso na igreja. Esses três elementos aqui, irmãos, são proféticos, porque ouro significa o reinado, o incenso como profeta, e a mirra era para ungir quando as pessoas iam ser sepultadas. Então já havia nessa primeira visita que fizeram a Jesus, já havia essa profecia que ele seria rei, que ele seria profeta, mas que ele iria morrer por mim e por você. Receba esse rei na sua vida nessa noite. Aleluias. Então Jesus agora, ele vem como rei, né? É um novo tempo. Esqueça agora. Você não pode ter mais querer o rei que estava em outras terras, como outros tinham. Não. Voltou novamente a palavra do Senhor, aquilo que Deus havia estabelecido. Ele disse: olha, o povo me esqueceu, o povo virou as costas, o povo quiseram um rei, eu prometi, porque tem uma coisa, irmãos, volto lá no começo, a palavra do Senhor, quando ela é diretiva, ela é uma bênção, mas quando ela é permissiva, ela é só por um tempo. Deus, ele disse: olha, vocês vão
vão fazer isso. É a mesma coisa quando você tem uma criança e ele quer fazer uma coisa, ele quer, e você fala, olha, você vai se machucar, mas vai e você vai cuidando, para quando ele cair, você levantar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles sabiam que o povo ia precisar de um rei. Deus sabia. Então Deus estabelece, né, novamente a comunhão com ele através de Jesus. E para começar, né, vamos ver aqui a Jesus. Mateus capítulo 11, o versículo 28 e 30 é bem conhecido. Olha o que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as suas almas. Irmãos, se você observar aqui, ele falou totalmente ao contrário de que Roboão disse. Roboão disse, olha, eu vou castigar mais vocês, eu vou colocar um jugo mais pesado sobre vocês. Então Jesus veio para mudar isso. Jesus veio, e veja que Roboão, agora, lá no começo, já havia separado as 10 tribos do norte e o povo de Judá, que era a descendência de Davi. Então, sobre essa descendência de Davi, ele queria colocar um jugo pesado. E Jesus agora, como um novo rei, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, Jesus está dizendo nessa noite, talvez você tenha deixado de servir ao Senhor por algum tempo, e o inimigo, ele não perdoa. Ele aqui, ó, ele diz, aprendei de mim, né? Primeiro ele diz assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansado. Às vezes você está cansado de servir ao inimigo. Às vezes você está cansado, como eu disse, que a palavra de Deus diz que o rei do mundo, o rei que o mundo queria, né, que o Israel queria, é um rei que, primeiro, os 10% das melhores coisas seria para o rei, né, ia trabalhar de escravo, né? Na época, tinha que carregar os carros, puxar os carros com o rei em cima, e muitas vezes você está cansado de fazer, e tudo que você constrói é para o mundo. Tudo que você faz é para o mundo. Irmão, nós temos testemunho que quando a pessoa deixa de servir ao mundo e vem para o Senhor, vem para Jesus, ele é aliviado do seu cansaço. Muitas vezes está cansado, está oprimido de tantas coisas. Nessa noite o Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o seu fardo, aquilo que o mundo, o rei do mundo, aquilo que você escolheu como seu rei, tem dado fardo pesado para você carregar. Ele diz assim, ó, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, encontrarei descanso para vossas almas. O jugo do Senhor é suave, não é um peso carregado. Ele diz assim, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor te dá um fardo leve para você carregar. Você não vai andar cansado, você não vai andar oprimido. Ele diz que vai dar descanso para a sua alma cansada. Então você que está cocheando entre dois pensamentos, venha para o Senhor Jesus. Ele vai te dar um fardo leve que você pode carregar. Mais uma promessa do Senhor. João capítulo 12, versículo 12 e 13. Diz assim, ó, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hossanas,
bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Irmãos, o povo reconheceu que Jesus era o Rei de Israel. Novamente, olha, eu não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Irmãos, nós não servimos mais ao rei conforme o rei das nações. O povo lá, né, queria um rei. Olha, Samuel, nos dá um rei como o povo tem. Mas aqui, Jesus entra e ele diz assim, ó, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus restabeleceu o seu reino. Ele tomou, irmãos, nós olhamos, ele colocou de novo o rei, para que nós possamos seguir. Não é mais o rei que havia antes. Era um rei único para toda a nação. Mas agora o Senhor estabelece um novo reino. Eu quero deixar claro aqui, existe o reino ainda, mas a palavra diz que o Senhor, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós hoje estamos vivendo, nós temos a possibilidade de vivermos em um reino diferente. Nós temos um reino paralelo a esse reino do mundo. Nós não servimos mais ao Deus do mundo. Olha só que palavra que nós vemos quando Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado, todos ali olhavam e alguns duvidavam, mas os próprios que crucificaram Jesus atestaram que ele é o rei dos judeus. Olha só, quando eles crucificaram Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 37, ele diz assim, por cima da sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação. Este é o rei dos judeus, Jesus de Nazaré. Então, irmãos, os próprios que condenaram Jesus disseram que ele é o nosso rei. Ele é aquele que viria para salvar o homem da servidão do pecado, da servidão do mundo. Né? João, versículo bem conhecido, João capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós olhamos e Jesus próprio, agora ele diz, olha, ele veio para consumar a obra que o Senhor havia dito. Ele veio para consumar aquelas profecias que havia com respeito à sua vinda. E nós olhamos que Jesus, no João capítulo 27, versículo 4, ele diz assim, ó, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E depois, para nós terminarmos, Hebreus capítulo 5 e o versículo 9, diz assim, ó, e tendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos os que obedecem, que lhe obedecem, chamados por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, eu quero dizer para você que você não tem mais um rei segundo as nações. Você tem um rei segundo o coração de Deus. Você tem um rei que foi estabelecido como sumo sacerdote pelo próprio Deus. Ele foi enviado para resgatar o homem que estava distanciado, o homem que estava servindo a outro Deus, estava servindo a outro Deus. Irmãos, nós temos um reino. Eu quero dizer que nessa noite eu queria deixar claro para você. Nós falamos, o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido, mas nós estamos salvos. Nós estamos guardados.
Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer para você que quando Jesus veio à terra, ele estabeleceu um novo reino. Não estamos mais debaixo do rei humano. Nós estamos debaixo do rei espiritual, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um reino espiritual. Eu não sei se você está me entendendo. Quando nós olhamos por esse lado, nós vamos olhar a proposta que o Senhor fez lá em Deuteronômio. Ele não nos escolheu porque nós éramos um povo maior. Ele diz lá em Deuteronômio, eu não vos escolhi porque vocês eram um povo maior. Não, eu escolhi vocês porque eu amo vocês. O Senhor nos ama. O maior motivo do Senhor restabelecer, dar o seu Filho amado para que morresse e estabelecesse o seu reino, é porque Ele nos ama. E você não pode ser negligente, você não pode deixar que esse amor do Senhor, né, com tanto amor Ele nos amou, e nós deixarmos, sermos ingratos, é uma ingratidão. E você pode dizer, mas como? Não vamos fazer como fez o povo que chamou Samuel e disse, nós queremos um rei que reine sobre nós. Nós já temos um rei. O rei humano, o rei que reina sobre o mundo, é um rei que força as suas esposas, força as suas filhas, é um rei que põe os seus filhos cativos, é um rei que cobra impostos pesados, dízimos altos. E as pessoas às vezes não prestam atenção. Mas, irmãos, nós vemos que são pessoas que sofrem. Mas o Senhor diz que Ele estabeleceria um novo reino. E esse reino era um reino de paz e um reino de amor. Então, nessa noite, fique com esta palavra, né? Olha aqui o que ele diz. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós somos um povo, não importa se nós estamos, se nós somos, né, vamos dizer que brasileiro, português, inglês, francês, todos, nós deixamos a nossa nacionalidade para sermos um só povo em Cristo Jesus. Nós somos um povo separado. Quando nós viemos para Jesus, nós deixamos a nossa identidade, né, de nacionalidade humana e agora nós somos um povo, um reino espiritual. E eu pergunto para você, está faltando alguma coisa para você nesse reino espiritual? Você ainda precisa de alguma coisa lá do mundo? É por isso que muitas vezes, irmãos, para nós que somos responsáveis pela noiva do Cordeiro, nós que somos responsáveis pela obra do Senhor, é difícil muitas vezes nós queremos tratar com pessoas que ainda não entenderam que nós vivemos um reino espiritual, onde o Senhor Jesus é o nosso rei. Ele nos dá bênção todos os dias, Ele nos dá dádiva todos os dias. Irmão, não precisamos mais as modas, as ofertas, as coisas que tem no mundo, é do povo que serve ao Rei das Nações. Nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que não precisa mais de sacrifício. Ele não precisa mais. Alguns dizem que o Senhor só quer o coração. Não, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor virá buscar um povo santo, escolhido, de boas obras. E Ele vem e Ele quer nos encontrar corpo, alma e espírito. Que nós possamos guardar corpo, alma e espírito para o dia do Senhor. Olha essa palavra. Você não serve um Deus das nações. Você serve o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o único Deus que deu o seu próprio Filho
para que pudesse vir, sofrer e nos resgatar com o seu sangue, né? Para que nós possamos viver. E se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu esse propósito desse rei, abra a sua Bíblia. Quando você estiver precisando, abra a sua Bíblia e diz, olha lá o que ele diz. Venha a mim, vós que estáis cansado, vós que estáis oprimido, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Irmãos, eu não sei como que as pessoas não entendem isso. Olha só, porque uma pessoa, eu não quero entrar em detalhes, mas porque uma pessoa que lê essa palavra, que busca, que prega, que fala dessa palavra, não pega esse versículo, esses 3 versículos aqui, nós podíamos deixar nos umbrais das nossas portas, para que nós pudéssemos, cada vez que nós entrássemos, pudéssemos olhar para ele e ver quem é o nosso Deus. E aí nós não teríamos mais, irmãos, depressão. Nós não estaríamos mais cansados. Tem pessoas cansadas, desanimadas. Irmãos, você tem um rei e a promessa desse rei não é para essa terra. Sabe por que as pessoas se cansam? As pessoas se cansam porque buscam coisas dessa terra. Buscam as coisas que são perecíveis. Você busca algo e algo perece. Você coloca a sua fé, você coloca o seu amor em coisas terrenas, coisas que perecem. Coisa como diz a Bíblia, que a traça corrói e o ladrão rouba. Mas coloca o seu pensamento, coloca a sua vida em algo espiritual, em algo eterno, e você jamais vai se cansar. Mas ele diz, se você está cansado, vinde a mim. Por que quando nós estamos cansados, nós corremos para os remédios, nós corremos para as murmurações, nós corremos para, muitas vezes, chegar a uma depressão? Não espere chegar à depressão, porque quando você chegar à depressão, o inimigo vai ser o seu Deus. Volte para o Senhor, corra para os braços do Senhor, você que está cansado. Eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado de ser pobre. Irmãos, Deus, Ele não quer que nós sejamos ricos e perder a nossa salvação. Ele pode nos dar riqueza sim, desde que sejam bênçãos, que nós reconhecemos que seja do Senhor e que isso não vá nos afastar do Senhor. Mas muitas pessoas, quando recebem riqueza, se afastam do Senhor. Mas ele diz, se você está cansado de ser pobre, vinde a mim. Olha, segue mais a palavra de Deus, ele vai dizer assim, você está cansado de ser pobre? Olha para os pássaros que não plantam, eles não colhem, não recolhem celeiro, e o Senhor alimenta todos os dias. Esse é o nosso rei. Eu estou cansado porque eu não posso comprar roupa de marca, eu não posso andar igual o fulano, igual a fulano, igual... Irmãos, olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. E aí depois ele diz assim, se você acha que é muita coisa isso, mas se ele alimenta os pássaros, se ele olha para os lírios, que hoje estão bonitos, amanhã perecem, vocês não têm mais valor do que isso? Esse rei morreu por vocês. E aí ele diz assim, se você quer essas coisas, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busca esse rei e você terá algo melhor. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o rei já providenciou o que você precisa para amanhã. Mas eu estou tão oprimido, as coisas me oprimem. Você tem que ir ao Senhor. O que é que está te oprimindo? O que te oprime? Lance aos pés do Senhor. Porque ele diz assim, eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para as nossas almas.
tomai sobre vós o meu jugo. Muitas vezes nós tomamos o jugo do mundo, o jugo daquilo que ele quer nos sufocar, mas o Senhor diz, toma sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmão, nós temos que ser manso. O que falta muito na humanidade hoje é mansidão e humildade de coração. E aí ele diz assim, se você fazer isso, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Você vai ter a sua alma descansada no Senhor. E ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, eu quero orar com você. Quero que você pense nessa palavra. Não deixe que o inimigo venha oprimir você, venha colocar um fardo pesado na sua vida. Você tem um rei que morreu na cruz do Calvário para te dar vitória. Amém? E ele diz, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Amém? Nós vamos estar orando, a irmã André anotou aqui, onde que está? Aqui. Como eu disse ontem, irmãos, nós temos aqui o nosso caderno de oração, todos os nomes que tem falado aí, nós temos colocado aqui, e nós temos apresentado o Senhor, orado, e com certeza Deus, ele vai continuar abençoando as nossas vidas, amém? Olha aqui, vamos orar pelo Renan, está com depressão. Eu não sei se o Renan está nos ouvindo, nos assistindo, ou se vai assistir, mas avisa para ele que Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e se você está com depressão, vá até Jesus, amém? A Kátia, da irmã Isabel, vamos continuar orando. O José Valêncio pede oração por ele, pela sua família. Pai da pastora, o pai da Rose Boing, a Rose Boing, Deus abençoe, está com câncer no estômago, José Moreira da Costa. Nós vamos estar orando e o Senhor é poderoso para tirar esse fardo, amém? Aline e o Edinho, vamos estar orando, Aline, Edinho. A irmã Valdete, vamos continuar orando pela nossa irmã Valdete. Evangelista irmão Clodoaldo também está pedindo oração. Vamos orar, irmãos, uns pelos outros, colocar na mão do Senhor esse Deus que é tão maravilhoso. Esse Deus que promete ser o nosso Deus, não porque nós queremos, não porque nós somos mais, não, nós somos um povo pequeno, mas ele diz que ele é o nosso Deus, ele nos escolheu por seu povo, porque ele nos ama tanto, que ele diz lá, João 3,16, que ele nos amou, um amor tão grande, que ele deu seu próprio filho, por amor de nós, esse rei que veio estar conosco. Irmãos, não permita que ninguém coloque na sua cabeça que você faz parte desse mundo, esse reino das trevas. Nós temos um reino espiritual, nós vivemos num reino à parte, Nós estamos num reino eterno, um rei que não vai mudar, ele é o rei eterno, promessa do Senhor, ele diz que ele não mentiria para Davi, então ele não tem mentido para nós, ele mandou o seu filho, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Senhor, mais uma vez, eu quero apresentar a ti, Senhor, estes pedidos, Pai, esse caderno de oração que tem aqui os seus nomes. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, Pai, estender as tuas mãos. Pai, como disse a tua palavra, o próprio teu filho disse, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, que o Senhor alivia, Senhor, neste dia, Pai. Que o Senhor tenha um encontro, ó Deus, com o Renan. Pai, que essa depressão, ó Deus, possa tirar, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor possa tirar, Senhor, dele esse pensamento, essa depressão, esse cansaço físico, espiritual.
ó Deus, Deus, essa opressão que tem levado o Senhor a essa depressão. Pai, nós repreendemos, se há espírito de demônio, que saia em nome de Jesus. Pai, se há alguma circunstância, ó Deus, que tem colocado ele nessa situação, ó Deus, consola o seu coração, ó Deus. Pai, que ele possa ser restabelecido e o teu nome ser glorificado. Ó Deus, nós pedimos pela Kátia. Ó Deus, que o Senhor já tem operado, o Senhor tem trabalhado, Senhor, na vida dela. Continua, Senhor, com as tuas mãos, Pai, operando o milagre. Completa, Senhor, a boa obra que o Senhor tem começado. Ó Deus, nós pedimos pelo José Valência, sua família. Deus, quão carentes são, ó Deus, Pai. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Pai, que eles possam entender, Pai, o teu querer nas suas vidas. Pai, que o teu nome seja glorificado. Deus, nós pedimos, ó Deus, pelo nosso irmão, Pai da Rose, ó Deus, José Moreira da Costa. Pai, que ele possa agora ser curado, receber, Pai, o toque do teu Espírito, Deus, e que seja curado, que este câncer, Deus, não seja para a morte, mas para que o teu nome seja glorificado. Nós assim, ó Deus, colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Pai, cuida da Aline, cuida, Senhor, do Edinho, ó Deus, das crianças, Pai, que eles possam estar conosco em breve. Pai, que tudo seja para a honra, para a glória do teu nome. Aleluias. A irmã Valdete, Pai, é tão carente da tua graça, da tua misericórdia. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a tua filha, ó Deus. Faz, Senhor, a obra, aquilo que o Senhor tem prometido, Senhor, a ela. Pai, que se cumpra, para que o teu nome seja glorificado. Evangelista irmão Clodoaldo, Pai, que ele possa se restabelecer, ó Deus, na sua saúde. Deus, que o Senhor esteja com ele em todos os seus caminhos. Deus, que o Senhor guarde ele, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Pai, todos esses pedidos, todos esses nomes que estão aqui, possa ser colocado diante de ti, Pai, e que o Senhor possa abençoar. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Deus abençoe, irmãos, vocês que estiveram conosco, né? Agradeço pela a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse, queremos muito breve estar, né, na igreja, mas foi bom esse tempo que o Senhor nos separou para nós estarmos juntos, e eu creio que Deus tem, como eu disse, propósito em tudo isso, né? Agradecer a cada irmão, passaram aqui, eu não pude ver todos os nomes, mas que o Senhor abençoe a cada um, e amanhã, né, será um novo dia, dia de glória, dia de poder, dia que nós certamente receberemos as bênçãos do Senhor. Amém? Na sexta-feira, a irmã Thaís, diaconisa irmã Thaís, estará trazendo aqui a palavra do Senhor, orando conosco. Amém? Irmãos, compartilhe os vídeos, né, convide pessoas lá para o nosso YouTube, para que nós possamos transmitir também logo pelo YouTube. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e corra aos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe.